Boa noite a todos. Vamos dando início à assistência espiritual desta noite. Eu convido a todos a nos unirmos em pensamento, à equipe espiritual do CELF, Centro Espírita União e Fraternidade, que já envia os seus colaboradores espirituais aos nossos lares, aonde nós estivermos, para trazer para cada um de nós as energias necessárias para o nosso fortalecimento. Jesus querido, nós te agradecemos essa oportunidade bendita de podermos nos reunir em seu nome e, através do pensamento, recebermos esses fluidos benéficos e salutares. Que nessa noite, Jesus, as nossas mentes possam estar sendo iluminadas pelo nosso mentor, a fim de que elas estejam abertas para compreendermos a mensagem de hoje, para que tenhamos a força, a coragem de colocarmos em prática os ensinamentos do teu Evangelho, Jesus, que é essa norma de conduta para que possamos ser felizes. Que durante essa noite todos nós estejamos unidos à tua presença, nos unidos a Deus, e assim que possamos receber tudo aquilo que nós necessitarmos. E vamos já envolvendo em muito carinho a nossa companheira Florinda, para que ela possa ser inspirada para trazer a palavra do teu Evangelho na noite de hoje. E assim, unidos, nós vamos iniciando a nossa assistência com a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui para participarmos dessa assistência espiritual tão importante nos dias de hoje, dias difíceis. E hoje a gente vai continuar a falar sobre o Evangelho. E eu escolhi para a noite de hoje uma frase do Sermão da Montanha que é indispensável nas nossas vidas de hoje, que é o bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E a gente vai achar isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5 também. Jesus, ele declara que será bem-aventurado, ou seja, será feliz, será amparado todo aquele que for manso e pacífico. Então, ser manso é quando nós somos humildes, é quando nós somos e quando nós somos pacíficos, é quando nós somos gentis uns com os outros. É quando nós não revidamos com violência as ofensas, as gozações, até as coisas sutis que nós, a ironia sutil que nós recebemos. Então, não que a gente não vá responder, nós podemos até responder, mas responder com calma, com tolerância, procurando entender o porquê daquelas palavras que às vezes a pessoa que está nos agredindo, ela é mais necessitada do que nós mesmos, né? Então, se nós lançarmos a agressão ou a raiva em cima dessas pessoas, vai criar-se um círculo vicioso e cada vez mais nós vamos estar em disposição com as pessoas. Então, Jesus ensina que aqueles que são mansos serão abençoados e eles herdarão a terra. A gente pode entender essa herança da terra de várias maneiras. Alguns interpretam isso como sendo uma recompensa para a vida eterna, para o reino de Deus. Outros falam que a mansidão e a paz de espírito e a boa convivência com as outras pessoas
nos trazem harmonias, bênçãos para os nossos relacionamentos pessoais, permitindo que as pessoas desfrutem de paz, de plenitude dos relacionamentos aqui na nossa vida na Terra. Mas também nós podemos entender isso como herdar um mundo de regeneração. Né? É uma frase bem explícita dizendo aí, herdarão a terra, ou seja, todo aquele que é manso e pacífico, ele vai ficar na terra. Porque quando a terra se transformar num planeta de regeneração, só vai ficar aqui quem tiver realmente amor no coração, quem for capaz de entender o outro, quem for capaz de ter empatia com as outras pessoas. E aí também nós vamos entender que quando nós somos mansos, nós não é no sentido de fraqueza, não é no sentido de covardia, não é no sentido de passividade ou de submissão ou de aceitar tudo aquilo que estão fazendo com a gente. É ao contrário. Ser manso e pacífico é ter um sinal de força interior, é um controle emocional, né? A nossa inteligência emocional aí desenvolvida, capacidade de superar os conflitos de forma pacífica. É só isso que Jesus pediu, não pediu para fazermos isso, aquilo outro, não, simplesmente controlarmos as nossas emoções, controlarmos as tendências negativas que nós muitas vezes temos, de revidar, de não se colocar no lugar do outro. E essa capacidade que nós temos de superar conflitos, ela vai nos proporcionar uma vida de mansidão e uma vida de paz, para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, não só dentro da família, mas também outros tipos de problemas no nosso trabalho, nas convivências que nós temos aí fora e até na casa espírita também. Então, essa mensagem de Jesus nos fala da mansidão e da pacificação como virtudes necessárias e que são virtudes valorizadas por ele e que podem trazer bênçãos e muita paz e harmonia, tanto espiritualmente quanto materialmente falando, em todos os tipos de relações humanas que nós vamos abordando ao longo das nossas vidas, né? E aí, como é que a gente vai interpretar isso, ou então fazer com que nós desenvolvamos em nós a característica de ser manso e pacífico? Como é que nós vamos adquirir essas virtudes? Em primeiro lugar, né, não poderia deixar de ser o autoconhecimento, que é necessário em todos os instantes da nossa vida. Quando nós exercemos o autoconhecimento com os nossos espíritos, a gente sabe onde estão as nossas fraquezas, sabe onde estão as nossas limitações. E a gente tem que começar a se analisar, a se examinar interiormente e desenvolver, isso aí que é a parte mais difícil, né? Uma consciência das nossas emoções e também das nossas reações. Porque a gente fala, eu não sei como que eu vou reagir. Não, tem que saber como que vai reagir. Tem que ter o controle pleno dessas emoções e das tendências. Porque o primeiro impulso nosso, muitas vezes, é revidar uma agressão, é atacar a pessoa. E assim, se eu me autoconheço, eu falo, respira, se acalma e não revida. Então, tem muitas lições de Jesus que ele fala, o oferecer a outra face é exatamente isso. Não é você ficar passivo esperando apanhar, não é isso, mas é você não revidar as ofensas. E hoje em dia é tão difícil isso, né? A gente vê aí, se briga por qualquer coisa, se agride o outro, tem esse tipo de reação negativa, é no trânsito, é no trato com as pessoas, é dentro da família, é fora da família, é nos relacionamentos conjugais. A violência, ela impera em todos eles, porque as pessoas, elas não se conhecem por dentro, elas não têm a capacidade de desenvolver essa inteligência emocional, de educar as emoções, porque isso é uma educação. Uma outra coisa que a gente pode fazer também para desenvolver a paz dentro de nós, né? O conceito de paz, o conceito de harmonia espiritual, é nós nos colocarmos no lugar do outro. Mas como assim, né? É tentar compreender o sentimento dos outros. Por que que a pessoa está fazendo isso? Ou por que que ela está falando desse jeito? E principalmente nos nossos ambientes de trabalho, né, gente? É a coisa mais difícil
é você se dar bem, porque lá no ambiente de trabalho, ou mesmo numa escola, no curso, onde quer que a gente seja, são pessoas diferentes, com educação diferente, com noção de espiritualidade quase nula. A maioria das pessoas não tem essa noção de espiritualidade, não fazem o autoconhecimento, não nem sabe o que que é isso, né? Mas a gente tem que conviver com essas pessoas desse jeito, como elas se apresentam para nós, né? Então, é colocar a empatia, ela serve exatamente para isso. Você se coloca no lugar do outro, que às vezes a pessoa, é mesmo em relacionamento conjugal, né? O marido chega em casa, a mulher está nervosa, tal. Aí vem já uma agressividade em cima, um exemplo, tá, gente? Em cima do marido. Se ele reage no mesmo nível, pronto, está formado o conflito, está formada a confusão. Agora, se ele se coloca no lugar da esposa, então ele vai ver por que que a minha mulher está tão nervosa desse jeito. Será que é por causa do bebê que ficou chorando o dia inteiro? Será que é por causa das tarefas? Bom, e N coisas, né? É somente um exemplo isso, né? Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós somos capazes de entender os sentimentos que estão rolando na cabeça daquela pessoa, né? O porquê que aquela pessoa está assim, se ela está doente, se ela teve um mau dia, se ela foi agredida também por outras pessoas. Então, às vezes, nós temos essa estranha mania de descarregar no outro as coisas que nós acumulamos dentro de nós. Então, vamos aprender a cultivar a empatia, se colocar no lugar do outro, porque nós só vamos conseguir controlar nossas emoções se nós aprendermos a identificar essas emoções e colocar-se no lugar do outro também. Um outro ponto que a gente pode tentar praticar dentro de nós também, para que haja paz e haja mansidão nas nossas personalidades, é o controle emocional. Nós vamos ter que aprender a fazer isso, porque isso denota maturidade espiritual. Então, como é que a gente faz isso? Controlando as emoções, não deixar vazar para fora tudo aquilo que está nos incomodando. Respira essas reações impulsivas de agressividade. Então, vamos aprender, né? O Chico Xavier falava da água na boca, contar até 10. Tem N técnicas aí, né? O budismo também fala isso, né? Então, respira profundamente, não vai já despejando em cima do outro. Conta até 10, conta até 100 se precisar. Deixa para responder depois, né? Porque na hora, assim, a primeira tendência é nós atacarmos. Mas se a gente parar, né, e ficar um pouquinho quieto com as nossas emoções, nós vamos adquirir o controle da situação. Nós vamos desenvolver em nós essa capacidade de lidar com as emoções de uma forma tranquila, racional, equilibrada, espiritualmente mais harmoniosa, né? E quando nós, e falando do ponto de vista espiritual, quando nós nos desequilibramos nesse nível, nós já baixamos o nosso padrão vibratório, nós já nos sintonizamos com os espíritos que estão tentando nos boicotar, tentando fazer com que a gente perca o resto, o pouco de controle que a gente que ainda manda, né? Que ainda nós temos esse poder de controlar, e aí fica difícil mesmo, né? Então, as pessoas, isso geralmente dentro da família é muito comum acontecer, né? Um agride o outro, não se coloca no lugar do outro, a gente pensa sempre primeiro em si, né? Primeiro eu, se eu estou presente, não falta ninguém, não é assim? A gente brinca com isso, mas é bem isso, né? Nós ainda somos muito egoístas, pensamos mais em nós mesmos. Mas tudo na nossa vida é questão de prática. Tudo. Você vai fazer uma receita de bolo, se você praticar bastante, a primeira você erra, a segunda você erra, a terceira você erra. Mas você começa a praticar, começa a sair bom. Você vai fazer um condicionamento físico, a mesma coisa, você não levanta nada, nem 2 quilos. Você começa a praticar aquilo todos os dias, vai lá, aumenta um pouquinho a carga, tal. No instante, você está levantando o peso ideal lá para você. Então, tudo é questão de treino e prática. E o controle emocional também, né? Então, eh, o autoconhecimento, a essa necessidade da empatia, tudo isso é treino que nós temos que fazer. Então, se autoconhecer, praticar a empatia, se colocar sempre em outra situação, controlar as emoções,
Olha quantas coisas aí nós temos que treinar, né, no nosso dia a dia para conseguir tudo isso. E o quarto quesito aí para você ser manso e pacífico e ficar na terra, que daqui para frente vai ter que fazer isso, né? Senão não vai ficar na terra mesmo, né? É aprender a perdoar. Porque muitas das nossos revides, da agressividade que nós temos, é por falta de perdão. Porque se a pessoa nos ofende e nos magoa, mas vai ter sempre que ser eu o primeiro a dar o passo? Quem sabe mais e quem conhece um pouco mais do evangelho vai ter que aprender a renunciar, que é um dos quesitos também para a verdadeira felicidade. A felicidade não é tão somente a arte de renunciar. Não vai abrir mão dos seus conceitos, da sua opinião, dos seus direitos, não é isso. É renunciar onde o conflito está instalado. Deixa para discutir depois, porque num outro momento, com calma, com racionalidade, nós vamos expor os nossos pontos de vista, nós vamos expor os nossos motivos, e aí o diálogo pode ser mais fácil. Se você tentar fazer tudo isso no momento de conflito, não há equilíbrio espiritual que resista a isso. Então, aprender a perdoar. Essa prática do perdão, ela é fundamental para nós desenvolvermos nos nossos corações a mansidão e a paz. Isso inclui também o perdão a nós mesmos, né, diante dos erros que nós cometemos, das falhas, e principalmente daquelas pessoas que nos magoaram. Então, se há um conflito na família ou um conflito no ambiente de trabalho, vamos ser os primeiros a iniciar o processo de reconciliação. Não tem nada demais você chegar e falar: olha, me perdoa, eu errei, eu estava inseguro, com raiva, nesse momento. E quando nós fazemos isso, aquela raiva e aquele ressentimento que está dentro de nós, ele vai saindo aos poucos, vai como se tivesse um expurgo dessas tendências negativas, e aí a gente vai readquirindo o padrão vibratório ideal. Então, nem sempre é muito fácil nós fazermos isso, né? Quase sempre não é fácil, mas a gente tem que começar. Que o início da pacificação seja conosco mesmo, em primeiro lugar, nos perdoando das falhas que nós temos, não exigindo uma coisa das outras pessoas que elas não possam cumprir. Que às vezes nós achamos que nós somos capazes de fazer um determinado procedimento, a outra pessoa também é capaz, e às vezes não é assim. A maioria das pessoas não consegue atender às nossas expectativas, porque nós estamos em níveis diferentes de espiritualidade, de desenvolvimento, de conhecimento, principalmente crianças e adolescentes, né? Então, não compensa bater de frente, porque não é esse o objetivo. O objetivo é, em primeiro lugar, a nossa exemplificação de tudo isso que nós aprendemos aqui nos encontros, nas palestras, nos cursos, é exemplificar o Evangelho de Jesus em nós. A maior divulgação do Evangelho é feita desse jeito. E também nós temos que fazer isso a todo custo, é o cultivo da humildade. Reconhecer que nem sempre nós somos os melhores. Nós erramos também, erramos feio, né? Nós temos falhas, nós temos deficiências em todos os quesitos e todos os aspectos, seja na parte intelectual, seja na parte espiritual, seja na parte de educação, no nosso psiquismo. Há falhas de todos os níveis e de todas as espécies, porque senão nós não estaríamos aqui na Terra. Então, vamos aprender a ser humildes, reconhecer que todos nós temos falhas e que nós também temos um nosso espaço para crescer e aprender, assim como a outra pessoa também vai ter que ter o seu espaço para crescer e aprender também. E a gente tem essa mania de sempre se autodefender. Então, a culpa é sempre do outro. Eu conheço um monte de gente que faz esse mecanismo, reverte até a culpa para outra pessoa, e quando a culpa é nossa, mas é um mecanismo de defesa que nós temos que é meio errado, né? Meio não, totalmente errado. Então, reconhecer realmente quando nós estamos errados. E não tem nada demais isso, nós estamos no mesmo nível de aprendizado que as outras pessoas. Então, quando nós baixamos essa guarda da autodefesa e fala, puxa vida, eu errei, você me desculpa. Pronto, metade do caminho da ira da outra pessoa já se aplaca.
A gente dá uma espécie de uma desmontada naquele ódio, naquela ira que a pessoa está. E também nós temos que entender que as outras pessoas também estão nos ensinando. Todo mundo tem algo para ensinar e para aprender, seja em qualquer aspecto da vivência, seja na parte espiritual, seja na parte material, seja no trabalho, seja na família. Uns convivem com outros para aprender. É por isso que nós estamos juntos. Reencarnamos numa família, reencarnamos numa sociedade, num grupo, dentro da casa espírita. Todo mundo aprende um com o outro. Então, vamos ter essa humildade de analisar quando nós estamos errados, quando nós não conseguimos ser 100%. Essa mania que a gente tem de achar que nós somos melhores que as outras pessoas, principalmente porque é espírita, né? Então a gente fala assim, a gente está num nível melhor, aí é que a responsabilidade é maior, né? Um outro ponto também que nós temos que aprender a desenvolver para sermos mansos e pacíficos, olha como o Evangelho de Jesus é atual, né? Atualíssimo, né? Serviu para aquela época, para toda a época da humanidade. É a comunicação pacífica, porque as encrencas começam quando nós não sabemos nos comunicar. Hoje em dia tem muitos estudos aí sobre a comunicação violenta. O que é essa comunicação violenta? A gente tem exemplos na internet aos montes disso, né? As pessoas se agridem mutuamente. Comunicação violenta não é só você xingar outra pessoa, ou só você desbancar outra pessoa. Não, não é só isso, não. Muitas vezes é você não deixar a pessoa falar. Comunicação violenta é isso, né? Tem aí N estudos para a gente olhar na internet aí sobre comunicação violenta. E é comum, muitos pais exercem a comunicação violenta com os filhos. Muitos pais. Então, fala, a famosa frase, né? É assim porque é assim e acabou. Porque eu quero que seja assim. Por que tem que ser assim? Porque é assim. Isso não é uma comunicação violenta. Você tem que explicar os motivos. é, Então, essa comunicação violenta, ela promove guerras mentais entre as pessoas. Ou então, a mania aí que as pessoas têm de fazer bullying, fazer brincadeira de mau gosto, tudo isso é comunicação violenta. Então, você desenvolve um relacionamento agressivo com outras pessoas, porque tem o famoso provérbio aí, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é assim? Então, se você agride as pessoas, a sua comunicação é violenta, nada pacífica, as pessoas vão reagir desse jeito com você também. Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu vejo cada absurdo, cada ofensa que as pessoas falam. É, Não é que a gente tem que ser falso, mas tem que ser educado, porque isso aí não é um problema espiritual, nada disso, é falta de educação, falta de boas maneiras. Os relacionamentos, você pode até fazer uma crítica para a pessoa. Ah, como é? Essa roupa ficou bem? Quando tem isso aí, então, tem gente que fala: você está horrorosa com essa roupa. Essa é uma comunicação violenta. Se você tiver uma comunicação pacífica, você fala: olha, quem sabe se você trocar a parte de cima da roupa, ou se você puser um outro look, um outro modelo, você pode emitir a sua opinião, né? Desde que ela seja uma linguagem educada, porque isso não é nem mansidão, pacificação, é educação. Então, eu vejo cada crítica, né? A internet, então, tem de monte isso, né? Que as pessoas fazem uma com as outras. E xingam, e depreciam, e ofendem moralmente. E política, então, né, é uma coisa assim que a gente vai identificar todos esses comportamentos deficitários aí, né? Então, comunicação pacífica é quando você expressa seus pensamentos, seus sentimentos de uma forma clara, amena, sem linguagem agressiva, sem bullying, sem desrespeito, sem depreciação. E a gente tem que aprender a ouvir o outro. Falar menos e ouvir mais, não é assim? A maioria das pessoas quer ter a participação o tempo inteiro no grupo, só ela fala, né? Só ela está falando, só ela tá certa, só ela, as outras opiniões não valem nada. E se a pessoa emite uma opinião diferente, ela já fala: não, você está errada. Mas como assim? Você está errada.
sabe? Se achando a última pessoa. Então, isso é falta de humildade, é orgulho em excesso, é egoísmo, e todos aqueles itens para trás aí que nós falamos, nenhum deles está sendo posto em prática, né? Um outro quesito também que a gente tem que aprender é desenvolver a compaixão, a indulgência, a tolerância. É evangelho o tempo inteiro, né, gente? A compreensão, a compaixão diante das dificuldades dos outros. Então, se você identifica que a pessoa está com problemas, que a pessoa está com necessidades, ou que ela tem uma falha aqui e ali, não vai criticando, né, com covardia, com crueldade. Às vezes até professor faz isso, né? Tira sarro do aluno, bate. A gente vê cada coisa, né? A pessoa ela está com uma dificuldade, vamos ter a compaixão, vamos ter a empatia, vamos desenvolver a tolerância, a indulgência para com aquela pessoa, porque nem todo mundo tem um nível de entendimento que você está tendo, porque para você é fácil falar aquilo porque você fez aquele pensamento, então para você está claro, mas muitas vezes para as pessoas não tem esse, esse entendimento. Então vamos aprender a lidar com as pessoas de uma forma de empatia, de solidariedade, de entendimento. São as virtudes que o Evangelho prega. Se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ali, está tudo a indulgência, compaixão, está tudo lá isso aí. E também nós podemos caprichar, vamos dizer assim, né, no nosso comportamento, principalmente no quesito da mansidão e da pacificação, desenvolvendo a espiritualidade em nós. E aí, se você tem um fortalecimento do seu espírito, não precisa nem ser numa prática religiosa, mas aqui a gente está falando porque nós somos espíritas, né? Então, leve a sério a doutrina que você está praticando, procura adaptar os quesitos principais dessa doutrina dentro da nossa vida. A gente tem que ter um tempo para nós mesmos também, voltando lá no primeiro quesito, que é o autoconhecimento, né? Da gente se conhecer, da gente fazer orações, preces, se ligar com a espiritualidade para que nós tenhamos responsabilidade, tenhamos inspiração para agir de uma maneira mansa e pacífica. E o processo de você ser manso e pacífico, ele não é de uma hora para outra que nós conseguimos isso, mas é devagarinho, porém contínuo. Né? Não adianta fazer hoje, amanhã não faz nada. Então, é fazer sempre uma autorreflexão, um esforço consciente, uma prática constante, de tudo do cultivo dessas virtudes que Jesus espera de nós. Ser manso e pacífico pode parecer muito fácil, né? Porque a gente está num ambiente, agora aqui, que nem esse ambiente que nós estamos. Agora parece muito fácil nós sermos mansos e pacíficos, mas e lá fora? Né? Por isso que a gente tem que estar sempre em oração, sempre em preces, se ligando com a espiritualidade, para que nós não caiamos nas influências negativas, para que nós não caiamos no desespero, na falta de controle, aprender a respirar, né? Aprender a meditar. Respira, se acalma, não precisa responder de imediato. A pessoa te ofendeu ou te agrediu, para, respira. Seja lá na família, seja com filho, com neto, com o que for. Aprenda a se controlar. Aprenda a ter domínio das emoções. Faça o autoconhecimento, exerça a empatia, cultive a humildade e tantas outras virtudes, né, que a gente conhece, principalmente a indulgência e a tolerância. O mundo hoje ficou extremamente intolerante, as pessoas não perdoam nada. Então, que sejamos nós a darmos o primeiro passo nisso, né? Nesse processo de pacificação. Só assim a gente vai poder ficar na Terra. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, se nós temos essa intenção de ficarmos por aqui, comecemos já. E não vai parar até aprender a ter esse comportamento de forma natural, espontâneo. Que Jesus possa nos abençoar, nos dar força, sustentação, para seguirmos adiante nessa trajetória, nesse projeto de vida que nós temos que estabelecer, para que a paz e a mansidão e a boa educação continue permanecendo nos nossos corações, porque muitas vezes nós esquecemos de simples noções de civilidade. E uma das leis morais que está lá no Livro dos Espíritos é a lei de sociedade, a lei de liberdade. O meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, para você viver em sociedade,
terá que ter mansidão e pacificação. Muita paz a todos, então. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos essas lições tão oportunas de hoje e agradecemos a Jesus por amor nos ter trazido esses ensinamentos para nos libertarmos do mal que construímos em nossos corações. E nós hoje nos propomos, Jesus, a te seguir, a aprender os seus ensinamentos, a sermos pessoas melhores, mansas, merecedoras de permanecermos nessa escola bendita que é o nosso planeta Terra. E é assim que nós nos unimos, Jesus, todos em pensamento, sabendo que o pensamento é uma força intensa, movimentada pela nossa vontade. E nós queremos ser úteis hoje. Nós queremos, com o nosso pensamento, com o nosso amor, te ajudar, Jesus. E é assim que nós vamos vibrando. E vibrar é isso, é direcionar o nosso amor através do pensamento a todos os locais onde sabemos que se faz necessário o amor, a paz, a união e a fraternidade. E assim que oferecemos a Jesus o nosso amor, para que o nosso planeta seja envolto em vibrações de paz, de respeito entre as pessoas, entre os povos, entre os grupos religiosos. Que haja, Jesus, nos corações a compreensão, a mansidão, a prudência. Que as pessoas possam se ligar a Deus através de tantas seitas, de tantas religiões que há no mundo com esse propósito de nos formar, de nos transformarmos em pessoas melhores. Que nós possamos, Senhor Jesus, acolher em nosso coração aquelas pessoas doentes, onde quer que se encontrem, quer seja nos seus lares, em hospitais, que recebam o lenitivo para suas dores, a fortalecimento moral. Que nesse instante, Jesus, uma luz intensa possa aliviá-los, que os médicos que os assistem sejam inspirados a levar a medicação mais adequada, que os médicos encontrem o diagnóstico certo para auxiliá-los. Vamos envolvendo-os em vibração de bom ânimo, de coragem, de força a todas essas pessoas que estão passando por essa situação dolorosa. Nos lembrando também daqueles que passam pelas dores morais, para que tenham também essa fé, essa força, essa certeza do amparo de Jesus, para que possam vencer esses momentos difíceis com coragem, com bom ânimo, com alegria e esperança em seus corações, pensando especialmente naqueles, Senhor, que passam pela depressão, pela síndrome do pânico, que têm os seus corações vazios, angustiados, sofridos, a ponto de quererem tirar a própria vida. Vibremos muita luz, muita esperança a essas pessoas, para que elas possam confiar no nosso Pai amoroso, encontrar mãos amigas que as orientem, as conduzam, as deem a força que elas precisam para passar por esses momentos tão desafiadores. Vibremos fortalecimento a todos os trabalhadores do bem, para que perseverem nesse trabalho de ajuda ao próximo. Pelos lares da terra, para que haja harmonia, para que haja entendimento, respeito e amor. Vibrando, Senhor, pelas pessoas equivocadas, que se comprazem no mal,
que se deixam levar pelas viciações de toda ordem, que possam despertar Jesus, percebendo o caminho de sofrimento que elas estão traçando para elas. E vibremos, Senhor, para que o teu evangelho possa ser levado a todos os corações, a todas as partes do nosso globo, trazendo a esperança, a paz e a alegria a todos nós. E assim, Jesus, nesses momentos, unidos em teu amor, nós vamos nos preparando para recebermos da equipe espiritual, sob o teu comando, Senhor, que vem até nós, nos trazer os fluidos benéficos. Essa equipe que adentra o nosso lar, envolvendo o nosso lar em vibrações de equilíbrio, de paz, de harmonia. Vamos mentalizando como se Jesus, junto desses companheiros queridos, adentrasse pela porta principal. E a luz de Jesus envolve todo lugar onde nós estamos, formando uma cúpula de luz. Esses mensageiros que estão com Jesus vão se aproximando de nós, nos envolvendo nesse amor e nos transmitindo aquele passe. Passe é uma transmissão de fluidos benéficos, fluidos que atuam no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual e na nossa mente, levando a harmonia, o equilíbrio, o bem-estar, regularizando as funções de cada um de nós. E é assim que vamos percebendo que uma chuva de pétalas coloridas é derramada desde o alto de nossa cabeça. E essas luzes cintilantes, brilhantes, vão sendo absorvidas pelas nossas células materiais e espirituais. E as nossas células doentes vão se transformando em células saudáveis. O nosso sistema imunológico vai sendo ativado. Os nossos pensamentos negativos vão sendo eliminados. E pensamentos de amor, vibrações de paz, de equilíbrio, de bom ânimo, vão envolvendo a cada um de nós. Essas energias vão se esparramando do alto da cabeça até os pés, se fixando nos pontos onde nós necessitamos. E com a bondade de Jesus, nós vamos recebendo as forças para o nosso equilíbrio. Enquanto isso, outros amigos vão envolvendo a nossa água, projetando nessa água esses fluidos salutares. E esta água se transforma no remédio bendito que nós necessitamos. E ao ingerirmos esta água, nós vamos com toda a fé, confiantes de que ela é esse instrumento de Jesus para nos auxiliar. Esses benfeitores amigos espalham essas energias de amor e de paz e de saúde ao nosso lar. Que também os nossos entes queridos sejam beneficiados por esses fluidos salutares. Que nós possamos, Senhor, nos fortalecer na fé, na coragem, na paciência, procurando refletir sobre tudo que foi dito hoje, procurando nos esforçar para desenvolvermos a nossa inteligência emocional, para nos conhecermos e assim desenvolvermos todo o bem, todo o amor que há dentro de nós, porque somos filhos de Deus. E assim, nós nos despedimos nessa noite, alegres, felizes, com a certeza absoluta do amparo de Deus através de Jesus. Porque o Pai nos ama
conhece a cada um de nós. E nós, em nossas orações, rogaremos a Deus para que nos dê a força, para que nos dê um bom ânimo, para que nos dê a coragem de sempre recomeçar. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a equipe espiritual que está aqui conosco, nós nos despedimos, agradecendo e confiantes que receberemos esse amparo durante toda a semana até uma próxima oportunidade. Que mantenhamos os nossos corações e pensamentos vigilantes e firmes, para que essas energias possam continuar nos abastecendo. Graças a Deus.